mas o problema é a nossa alma mesmo, né? O inimigo, ele pega no ponto mais frágil do homem, que é a alma, né? E a gente muitas vezes não tem domínio. Uns dias atrás eu tive um problema para resolver. Sim. E eu sabia que se eu entregasse para o Senhor, tudo ficaria mais claro. Eu acordei durante a noite, e olha que eu durmo bem, com a graça de Deus. Amém. Acordei durante a noite e vinha, não, eu vou falar isso, eu vou fazer aquilo. Minha cabeça já começou a cogitar tudo o que eu ia fazer. Aí eu parava e falava, não, isso não, eu vou ter que... orando ao Senhor, entregando ao Senhor, que eu vou resolver essa situação. Mas aí vira e mexe vinha tudo que eu próprio, com a minha sabedoria, ia fazer. Gente, é uma luta. É uma luta, né? Apesar de eu saber que tudo, a resposta, a situação ia ficar normal se eu entregasse ao Senhor. Mas foi uma luta que no outro dia eu acordei muito cansada, assim, meio que esgotada mesmo, né? Mas graças ao Senhor, o Senhor, ele está tendo tanta misericórdia de mim que a situação foi resolvida exatamente como ele queria, né? E eu vejo que foi a misericórdia do Senhor, porque se ele fosse atrás da minha mente, eu não ia. Aí a coisa ia ficar até pior, né? Então eu vejo que é uma luta, é uma batalha mesmo, né? E no que você tá. E essa luta, será que a gente vence como? Será que essa luta sempre vai existir, Marcelino? A nossa alma ainda, né? Quanto mais nós acrescentamos a vida divina para dentro de nós, quanto mais nós conseguimos ter o domínio próprio, menos os pensamentos vão incomodar. Mas sempre, a nossa mente nunca vai parar. O segredo é se eu estou no controle ou se eu sou controlado por ele. Esse é o problema. Tá certo? Se eu estou no controle do pensamento, eu vou comandar tudo. Não significa que nós não vamos ter ansiedade, que nós não vamos ter pensamentos. Os pensamentos não vão parar. E outra coisa importante, Selma, essa pergunta que você fez, eu quero também falar para os irmãos. 80% ou mais do que nós pensamos vem do inconsciente, vem da nossa história. Nós só pensamos conscientemente quando nós vamos fazer algo novo, um projeto novo, alguma coisa nova. Mas a maioria das coisas vem do inconsciente. É por isso que nós precisamos estar no controle. Muito grave, né? Da vida, hein? Como eu disse, meu Deus! É por isso que na Bíblia fala que nós temos que tomar a cruz dia a dia, né? Em Lucas registra isso, dia a dia. Mateus fala só isso. Mateus fala que nós temos que tomar a cruz e negar a si mesmo. Mas lá fala tomar dia a dia. Por quê? Porque o que eu venci ontem não serve para hoje. O que eu venci ontem já ficou lá atrás. Eu preciso vencer hoje. E o amanhã, eu não preciso me preocupar com o amanhã, porque a hora que ele chegar, ele vai se tornar hoje, e eu vou ter que enfrentar. Por isso que em Mateus 6, do 25 ao 34, quando ele fala lá da ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma, o último versículo qual é? Não vos inquieteis por causa do amanhã, porque o amanhã trará suas preocupações. Basta o dia o seu próprio mal, ou seja, viva hoje, esquece o amanhã. Porque isso é fantástico. Na realidade, a gente nunca vai ter preocupação, então, porque o amanhã para a gente nunca chega, né? Não, nunca vai chegar. Sempre fica para o dia seguinte. Amém. Irmãos, não tenham receio de perguntar. Às vezes a tua dúvida é a dúvida de outros irmãos também. Eu não sei, foram sanadas todas as minhas dúvidas, tudo que eu gostaria de saber, de uma maneira muito gloriosa, eu aprendi hoje. Mas fiquei um pouco indignado com essa tal mente que mente demais aqui. Irmão, Marcelino, isso mexe muito com certo e errado. Isso. O errado hoje, depois de algum tempo, ele vira certo. Hoje nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores.
Sim, E a mente é que faz esse trabalho todo aí, todo esse projeto aí. O Senhor sim. Jesus disse assim: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. É dentro dessa esfera, é essa esfera que o senhor estava falando, que o sofrimento dele também foi baseado na dificuldade de salvar um órgão tão complicado que nem a nossa alma, um órgão espiritual com 3 partes, é bem complicado, não é mesmo? Percebe o seguinte: a salvação do espírito ocorreu instantaneamente quando nós cremos. O corpo vai ser transformado num piscar de olhos, mas entre esses dois aqui existe um espaço enorme, que é a salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma depende do acréscimo da natureza divina para dentro de nós. E dentro desse contexto, existe todas as mentiras que são pregadas. Por exemplo, o que estava acontecendo com a educação no país? E isso vai demorar alguns anos para corrigir ainda. Mas ideologia de gênero, por exemplo, já estava tudo por baixo. Faz 14 anos que estava acontecendo isso no Brasil, sem percebermos. Hoje pode perceber quantas pessoas, sem preconceito nenhum, quantas pessoas hoje estão sofrendo com a questão do homossexualismo. Tudo isso foi implantado há 15 anos atrás, não é de agora. Agora está lutando contra. Mas percebe, então, a nossa mente, por que ela tem tanto problema? Porque ela foi danificada lá no Jardim do Éden. O maior estrago que ocorreu no ser humano não foi o pecado ter entrado e amortecido o espírito. Porque isso é Deus em um estalo, pá, ele conseguiu mudar. O homem crê, o espírito reacende, ele reaviva. O corpo vai ser transformado no corpo de glória. O problema é que a nossa alma. Porque o espírito Deus fez e o corpo Deus vai fazer, mas a alma somos nós que temos que fazer. E aí é que entra o domínio próprio, a importância do domínio próprio. Se você chega na sua casa, Luiz, e você responde mal para sua esposa, quem que está no controle da sua vida? É você? É Deus que está no controle? Não. Então, tudo que envolve a nossa vida, nós temos que ter clareza que acho que todos nós temos que chegar no portão das nossas casas e parar e fazer uma oração. Senhor, eu estou chegando no lugar mais importante da minha vida, onde estão as pessoas que de fato me amam. Eu não quero levar nada para dentro. Tudo que aconteceu no meu trabalho, no dia a dia, vai ficar aqui fora. Aqui nessa casa só tem espaço para ti. Irmão, nós vamos viver muito, muito em paz. Sabe por quê? Porque a questão é, por isso que, olha só, irmãos, eu aproveitar essa pergunta que você falou, irmão, vou falar de 3 versículos, para a gente ficar muito claro dessa importância. Romanos 12:1 fala do nosso corpo, que nós temos que colocar o nosso corpo sobre o altar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço mais inteligente, ou culto racional. O versículo 11 fala assim, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. O 1 falou do corpo, o 11 falou do espírito. Está faltando a alma, não é isso? Está faltando a alma. Mas o versículo 2 fala da alma. O versículo 2 fala assim, e não vos conformeis com este século, ou seja, não seja moldado com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente representa a alma. É o representante da alma, então o segredo é renovar a nossa mente. E você falou certo, Luiz Carlos, a nossa alma é o nosso maior inimigo. Agora, quando eu coloco ela no espírito, está tudo certo. Entende? Por isso que Romanos 8 também fala, a mente na carne é morte, mas no espírito é vida e paz. Amém. Então, é por isso que é tão fundamental nós entendermos isso, porque lá o Salmo 142:7 fala de uma alma aprisionada. Essa alma aprisionada, ela não consegue fazer nada. O corpo fica doente e a pessoa não consegue orar. Exatamente. Tá certo? Amém. Tá certíssimo. Amém. Amém, irmão. Amém, irmão. Amém, Messias. Antes de fazer a pergunta, eu vou fazer um breve comentário.
quando o irmão Leandro me convidou para participar, ele apresentou o irmão como psicólogo, né? Sim. O irmão Marcelino, psicólogo. E aí eu fiquei inquieto, né, na mente. O irmão falou aí bastante de mente, eu fiquei inquieto, né? Eu Sim. falei, poxa, mas quem que será esse Marcelino, né? Aí eu perguntei, é irmão aqui de Campinas, né? Que eu moro aqui em Campinas. Reuni muito tempo com os Ah, irmãos em Valinhos e sim, hoje eu moro aqui em Campinas. sim. Aí ele falou assim, não, e depois ele respondeu que o irmão morava em Colina. E eu fiquei, né, pensando, será que esse irmão vem com ferramenta de coaching para reunião? Será que ele vem com técnicas, né, da psicologia e tal para nos ajudar? Aí eu, graças a Deus, eu invoquei o Senhor, orei, falei, Senhor, aquieta o meu ser, Amém. aquieta a minha mente, aquieta o meu coração, eu não posso prever quem é o irmão, o que o irmão vai trazer, e mesmo que o irmão traga essas coisas, me dá paz no meu coração. Sim. E eu, poxa, graças a Deus que eu tive essa experiência, né, de buscar paz interior pela oração, né? Sim. E que é isso que o Senhor tem nos ensinado, né? Agora a nossa É luta é verdade. para nos libertar, né, irmão? Praticar, né? Amém. Praticar. E a pergunta é a seguinte: nesse Sim. momento que a gente está vivendo, como o irmão citou, a questão do avanço tecnológico aí dos últimos anos, né? Esse novo formato de mídia aí, que a gente pode livremente, né, entre aspas, participar, né? Sim. E a gente, assim, o irmão citou também, assim, só exemplo, deu um toque com relação à televisão, as coisas que a gente recebe no dia a dia, né? E a gente sabe que há uma manipulação, né, em torno Sim. dos interesses, é tudo distorcido, né? E eu queria saber para o irmão agora, assim, mesmo psicologicamente, que dano isso traz para nós e espiritualmente, assim, como que a gente, no dia a dia, que a gente pode lidar e, e entrar nessa parte aí do domínio próprio, da gente ter um domínio para escolher aquilo que é do Senhor, aquilo que interessa para nós, né? O irmão pode Sim. nos ajudar, assim, nesse sentido, né? Sim. E diante até a questão da internet, né, de a gente poder opinar livremente, e a Sim. gente recebe tanta notícia, as que são verdade já são distorcidas e a maioria são as Tem. chamadas fake news, e a gente entra numa esfera aí de debater as coisas inexistentes, né, as coisas Tem. sei lá, Sim. então eu queria que o irmão trouxesse algo para nos ajudar nesse sentido. Sim. Ô, Messias, você percebeu que a psicologia que eu falei não tem nada a ver com a psicologia? Eu fiquei muito feliz pelo que eu ouvi, muito grato a Deus pelo que eu ouvi. Sabe por quê, meu irmão? Porque a psicologia tradicional, ela está 200 anos atrasada. Eu fui fazer psicologia porque Deus me mostrou como é que funciona o ser humano. Então, esse é o diferencial. Eu não sou nada, mas Deus abriu os meus olhos. Amém, Eu amém, sou só um vaso na mão dele e sou grato por isso. Então, amém. com respeito a essa questão das informações, da tecnologia, a tecnologia, irmão, é muito importante, porque você está em Campinas, eu estou em Colina, 330 quilômetros daqui, Sim, estamos conversando como se estivesse na mesma sala. Aliás, nós sim. estamos na mesma sala do Zoom, né? Nós somos um. Então, Messias, por exemplo, eu quero citar isso para os irmãos como exemplo, tá? Eu não assisto Globo, Rede Globo, Eu não também não. assisto Bandeirantes. A Bandeirantes, antes de eu assistir, hoje eu já vejo ela muito tendenciosa. Também. Onde que eu tiro as informações? É importante, irmãos, nós estarmos, não sermos um. Nós somos um ET, tá certo? Nós somos um ET.
de acordo com João 17, nós não somos desse mundo. Se nós não Sim. somos daqui, nós somos extraterrestres, né? Mas nós precisamos estar por dentro das coisas. Não podemos ser uma pessoa alienada, mas não podemos ser aqueles também que querem discutir, porque isso não nos leva a nada. Nós temos que ter convicção. Nós precisamos ter convicção. O que está acontecendo? Então, as fontes de informações que eu tenho hoje é aquele programa da Jovem Pan, Os Pingos nos Is. Eu assisto o Alexandre Garcia, que tem ele tem no YouTube um canal. Eu assisto Caio Coppola, que é um jovem inteligentíssimo. Sim. E o Constantino, também, que é da Jovem Pan, ele mora nos Estados Unidos. São poucas as informações que eu não... Porque eu sei que essas informações... Eu acompanho esses que o irmão citou. Então, irmão, essas informações são isentas de qualquer outra coisa. O restante, eu não posso falar o restante porque eu não conheço muitos outros, mas principalmente a televisiva, existe muita manipulação por trás. E nós estamos vendo essa manipulação acontecer, infelizmente, no Supremo Tribunal Federal, tudo que nós estamos assistindo, irmãos, mas são sinais da volta do Senhor. Agora, nós podemos assistir, mas sem entrar no mérito da questão. Nós temos que entender, estar por dentro, mas não entrar na discussão. Por quê? Fizeram uma pergunta para o Miguel, e essa pergunta que fizeram para o Miguel foi numa reunião. E eu senti que a pergunta foi bem maliciosa, de que na eleição de 2018, os irmãos parece que estavam assim, de uma forma oculta, pedindo voto para uma pessoa. Aí a resposta do Miguel foi o seguinte: irmãos, a igreja não tem partido político. Jamais. Nós não entramos em questões políticas, mas nós temos que saber que quem é a favor das coisas de Deus e quem é contra. Quem é a favor da família? Quem é a favor? E falou assim, os irmãos sabem que, o Miguel respondendo, o comunismo matou milhões de irmãos. Como é que você pode votar numa pessoa que matou irmão seu, que é cristão? Então, irmão, isso é muito importante. Nós temos que estar esclarecidos, porém, fora dos conflitos, dos debates. Você pode ter as redes sociais, normal, tenha cuidado para colocar a sua opinião. Certo? Você é uma pessoa livre, você tem a sua liberdade. Mas sempre lembrando que a sua liberdade, ela breca onde começa a liberdade do outro. E sempre pensando que Deus precisa ser manifestado na sua carne, através das suas palavras, através de tudo que você faz. Tá bom? Amém. Amém, irmão. Amém, muito obrigado. Messias. Obrigado a você, meu irmão. Amém. Amém. Amém, irmão. Amém, irmão Marcelino. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-lo pela palestra, né? Eu também sou psicóloga e sou cristã, então, uma questão que eu ouvi muito, eu não sei se o irmão também ouviu muito. Psicologia? Você é cristã? Mas não tem nada a ver, né? Então, eu achei legal que o irmão colocou de uma forma que a gente sabe, né, que tem tudo a ver, né? Até a questão da alma, né? Mente, vontade, emoção. Sim. E a questão do espírito, né? Inclusive da consciência está ligada, a consciência do espírito está ligada à mente da alma, né? Eu gostaria, se possível, se o irmão pudesse falar assim sobre corpo, alma e espírito, o que o irmão orienta no sentido de manter um equilíbrio, né? A gente sabe que seria um ideal. O que o irmão, enquanto psicólogo, enquanto já há tanto tempo nesse caminhar, né, da vida da igreja, poderia nos orientar? E também nós, irmãos,
no serviço da igreja. Agora as irmãs, digamos, estão num momento mais ativo, de cuidado, de apacentamento. Se a gente poderia ter um papel assim de tocar os irmãos a ponto de ter levá-los a um arrependimento, a uma mudança de mente, né? A metanoia é uma mudança de mente. Sim. Carla, que bom saber que você é psicóloga, né? Você viu quando você estudou que a ciência não consegue separar alma e espírito. Para eles é a mesma coisa. É nesse aspecto em que eles estão, está muito difícil trabalhar hoje, porque eles não sabem, eles não conseguem ajudar o ser humano na raiz do problema. Porque é como, por exemplo, se você vê uma árvore que está com as folhas, na grande totalidade, na maioria verde, um pouquinho, algumas delas amarela, você tem que jogar o remédio na raiz. O que hoje a psicologia tem feito? Tem procurado tratar os sintomas. A folha amarela são sintomas. Não. E o que Deus mostrou para nós que estamos na vida da igreja, que o problema não é o sintoma é apenas o comportamento, por exemplo. O comportamento é resultado de uma história. Ninguém emite o comportamento à toa. Existe uma história por trás. Então, o que nós precisamos ajudar as pessoas é entender essa história para que ela se torne protagonista na construção da sua própria história, no presente. Porque o que foi construído lá atrás, eu só posso reeditar, eu não posso deletar nada. Tá certo? Então, essa ajuda das irmãs que você falou, de ajudar os irmãos a se arrependerem, e tudo isso tem que ser feito em bastante comunhão. Porque, às vezes, e quando você está tendo uma comunhão com os irmãos, você fala algo que ilumina os irmãos, excelente. Porque a nossa base é a palavra. Tá certo? Hoje, Deus tem usado muito as irmãs. Nós tínhamos uma ferramenta maravilhosa nas mãos, uma mão de obra especialíssima, que são as irmãs, que não tinham serventia na vida da igreja. Eu sou da época lá de trás que a irmã ela tinha que ficar submissa e pronto. E hoje não muda, a mulher continua sendo submissa, mas essa mão de obra das irmãs era perdida. Hoje é uma revolução maravilhosa na vida da igreja, com o serviço das irmãs, com os jovens, a inclusão dos jovens. Então, minha irmã Carla, junto com as irmãs, tenham bastante comunhão, oração, junto com os irmãos que estão na liderança da igreja, tenham muita comunhão e façam as coisas. Programa mesmo, façam o que vocês precisarem nesse aspecto para fazer programas e eventos para mulheres e precisar de uma palavra específica, eu estou à disposição de vocês também. Entendeu? Obrigada. Eu só queria que você me falasse mais, eu queria que você só me falasse o comecinho da sua pergunta, que eu acabei me perdendo um pouquinho. Desculpa, irmão, na verdade eu fiz duas perguntas. Que o irmão falasse, né, sendo psicólogo, Corpo, alma e espírito. da vida da igreja, uma orientação de equilíbrio entre o corpo, a alma e o espírito, sim, e nós, enquanto irmãos, como poderíamos mobilizar, tocar um arrependimento, né? Porque me marca muito a história de Paulo, né? De conversão de Paulo, mas o Senhor o tocou. Se a gente poderia, no serviço da igreja, mobilizar isso e como? Tá, para converter, inclusive, pessoas, né? Isso você está falando, tá? Tá, ótimo. Bom, isso. Corpo, alma e espírito, isso é um segredo que a vida da igreja sabe. Isso é maravilhoso. Como que nós temos o equilíbrio? Quando você tem o controle da sua mente. Por exemplo, o nosso corpo peca. O que você acha, Carla? O nosso corpo peca? Ele peca, mas induzido pela nossa mente. Parabéns, é isso aí. Então, o corpo não peca. O corpo é apenas um condutor da nossa alma e do nosso espírito. O corpo sem a alma não tem vida. Então, tudo começa na nossa alma, na nossa mente.
na nossa alma, liderado pela nossa mente. Então, como é que trazer esse equilíbrio? Esse equilíbrio, porque quando uma pessoa está emocionalmente abalada, que é da nossa área, ela não tem, o corpo adoece. Quantas pessoas que somatizam, que tem taquicardia, falta de ar, diarreia, tudo provocado pelo emocional. Não tem nada a ver com a parte fisiológica, não tem nada a ver com o corpo. E como nós vimos Salmo 142, 7, uma alma aprisionada, a pessoa não consegue orar. Percebe que tudo é da alma? Então, quando a alma está aprisionada, a pessoa não consegue exercitar o espírito. Então, essa pergunta é muito importante. O equilíbrio para isso. Quando que o meu espírito fica livre? Quando a minha alma sair da prisão. Agora, eu posso sair da prisão exercitando meu espírito? Até pode, mas é mais difícil. Eu preciso de uma ajuda, por isso que é fundamental. Quando o irmão está emocionalmente doente, ele não precisa de ajuda espiritual. Ele precisa de um ombro para chorar, para desabafar, ele precisa ser acolhido. Porque qualquer coisa que você falar, você pode estar ferindo ainda mais. Você vai falar com um irmão que está, por exemplo, que está com depressão. Você vai chegar para ele e falar assim, irmão, depressão é falta de fé. Depressão é ausência de Deus. Não, irmão. Não é nada disso. Depressão é uma patologia que todos nós estamos sujeitos. E o Senhor Jesus teve os sintomas. Que é a angústia, que é o medo, estava tudo ali. Agora, ele tinha um equilíbrio, ele falou na mesma hora, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres, porque a mente dele era uma mente que estava, ele estava no controle. Então, o equilíbrio só pode ocorrer quando nós assumimos a gestão da nossa psique, da nossa alma. Porque, como nós falamos, não existe vontade nem emoção sem o pensamento. Então, o pensamento é fundamental. E isso que você falou é importantíssimo. Por isso que nós temos 1 Tessalonicenses 5:23, que fala do corpo, alma e espírito. Hebreus 4:12, que fala lá que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, a ponto de cortar, de dividir alma e espírito. E juntas e medulas, ali está alma e espírito, e juntas e medulas é o corpo. Então, para nós é muito claro essa separação. Romanos 12, que eu citei, versículo 1 fala do corpo, versículo 11 fala do espírito, e o versículo 2 fala da alma. Agora, nós, Carla, que estamos vivendo a vida da igreja, somos privilegiados, porque a maioria dos colegas nossos que estão hoje no mundo, que não conhecem a palavra de Deus, eles são mais confusos do que não sei o quê. Tanto é que as pessoas vão no psicólogo e, em vez de melhorar, pior. Amém. Entendeu? É verdade. Até o que o irmão falou, realmente já vivenciei muito isso, a questão de confundirem, né, a alma com o espírito. Confundem, a ciência é cega. Quando eu fui fazer a faculdade, eu tive que ficar muito quieto, porque a gente tinha uma realidade já. Fazer faculdade, escutar aquelas coisas que a gente escuta lá, meu Deus do céu. Então mas é muito bom saber que você é psicóloga, irmã. Você tem muito para poder ajudar os irmãos. Use a palavra. Você vê que na palavra nós temos as situações e as soluções. E falando de técnicas, eu falei de técnicas, o Messias falou, você estava com medo de eu falar de técnicas, né? Com coaching. Não, mas dentro do que nós falamos, tem técnica, por exemplo, quando eu falei da ousadia, da intrepidez. Isso é uma forma de você ajudar uma pessoa. Então, você pode pregar para a pessoa do seu convívio com as irmãs, você pode convidar pessoas do seu círculo de amigos e falar mostrar para eles a diferença corpo, alma e espírito. Isso pode salvá-los. O vazio que a pessoa sente, é do tamanho de Deus, mas ela só vai descobrir quando ela souber que ela tem corpo, alma e espírito. Que é o espírito dela que está clamando para ser preenchido. Tá certo? Respondi? Amém. Amém. O irmão poderia falar um pouquinho da questão do arrependimento? Como eu disse, isso pessoalmente sempre me tocou muito em relação a Saulo, né? A Paulo, mas ele foi tocado por Deus. Mas a gente no serviço da igreja, os irmãos,
como que o irmão vê isso? A gente, no serviço da igreja, poderíamos mobilizar esse arrependimento, essa mudança de mente? Tudo tem que ser feito por meio da palavra. Porque a Bíblia mesmo diz que o que nos conduz ao arrependimento é a misericórdia do Senhor. Você acredita nisso, cara? Até para se arrepender, nós precisamos da misericórdia dele. O arrependimento não é Amém. uma coisa nossa, não é uma coisa nossa. Então, o que é importante para a gente ajudar os irmãos é quando nós falarmos num tom de misericórdia e não de julgamento. Porque quando a gente fala da maneira de julgamento, nós não vamos ajudar a pessoa a se arrepender, ela vai ficar mais ferida ainda. Mas quando a gente mostra, por exemplo, o Salmo 51 é o arrependimento de Davi. Você conhece esse salmo? Sim. O arrependimento de Davi, porque ele cometeu adultério e homicídio. Mas o Salmo 51 é o arrependimento dele, aquilo ali é a coisa mais linda que pode existir. Então, ele Amém. tocou de fato. Então, o arrependimento é algo que como nós podemos ajudar os irmãos? Falando do nosso próprio arrependimento. Porque quando você fala de você, você elimina a acusação na sua fala. Porque você está falando da sua experiência. E a sua experiência pode iluminar aqueles que estão ouvindo e levá-los ao arrependimento. Amém. Amém. Tá certo? Amém. Eu só Amém. queria falar, né? O irmão falou do Salmo 51:10. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Inabalável. Amém. 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 Obrigada, irmão. Obrigada. Obrigado você, viu, Carlos? O trombeta, você vê aí, vocês têm até o trombeta aí na cidade, ó. O homem toca trombeta e ele vai tocar trombeta na volta do Senhor. Ele tem meu contato, se os irmãos precisarem de alguma orientação, pode passar, viu, Cláudio? Tá Amém? bom. Tá aberto ainda, está aberta a pergunta ainda. Tá aberto aí. Amém, irmãos. Boa noite, irmão Boa Marcelino. noite. Amém. Muito boa palavra. Nossa, eu fiquei muito tocada. Queria compartilhar também que eu sou estudante de neurociência e psicologia positiva. Estou gostando muito dessa área, principalmente por assim ter o Senhor, né, na minha vida como sentido de tudo para mim. Amém. Então, todo esse embasamento científico, tudo que eu tenho aprendido faz muito mais sentido quando eu vejo na palavra, sabe? Sim. Toda a criação do Senhor. É uma sintonia, é muito lindo. Então, para mim, tem ficado assim até mais completo, sabe? Realmente é muito lindo. E uma coisa que eu queria compartilhar também, que eu li no livro Fundamentos da Fé Cristã, que fala como o inimigo usou, né, da Eva, quando ele tentou ela. E eu achei muito interessante, porque ele sabia dessa vulnerabilidade, né, que é a alma. Sim. Então, ele plantou uma dúvida que levou ela, a alma, né, a estrutura da alma, e aí ela chegou a cogitar, ela confundiu, ela pensou, e aí ela foi levada pela emoção. E aí o corpo agiu, né, vou comer. E aí ela comeu e ainda propôs para o esposo também. Então, é uma estratégia que o inimigo usa até hoje, né? Não só com medo, como a gente vê aí, né, que fala que é a doença do século, ansiedade, medo, depressão, mas eu acho que também é uma estratégia que ele usa, essa dúvida da gente achar que não é capaz, da gente achar que tem que ser só através de nós, né? Porque às vezes eu mesma falo, às vezes tem oportunidades que aparecem no trabalho, até de falar, né, sobre bem-estar, essas coisas, e eu fico assim, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Mas não tem que ser eu, tem que ser o Senhor falar através de mim. E realmente é muito isso. Quando a gente está nessa sintonia com o Senhor, essa dúvida ela começa a falar mais baixo. E realmente a gente começa a ter esse domínio, porque aí não é nós, não é a nossa alma, é o nosso espírito, aliás, é o Espírito do Senhor que fala através de nós, né? E faz muita diferença quando a gente tem essa sintonia. O medo começa a falar menor. Até uma situação que aconteceu também esses tempos comigo, de medo,
E aí uma das irmãs também falou, olha, nenhum mal é sobre você, porque o sangue do Senhor foi derramado sobre você. Sim. Aí eu comecei a ver umas palavras, e o Senhor foi me tocando, eu falei, do que eu tô com medo? Não há gigante nenhum maior do que o meu Deus, Sim, né? sim, Então, é muito gostoso quando a gente realmente consegue sim. tocar na paz que excede todo entendimento. Todo entendimento, é isso aí. Eu amo essa palavra. E é Muito isso, bom. irmão. Adorei muito Ó, conhecer você, viu? tá, obrigado. Daniele, deixa eu falar para você uma coisa. Essa parte Uhum. da psicologia é muito boa, porque Sim, eu tô adorando. você vai, é, você teve que filtrar muitas coisas, né? Uhum, sim, E o filtro sim. não pode ser pequeno, tem que ser muito Tem grande, que ser grande. muito grande. É, tudo isso que você falou é muito importante, por quê? Porque esse sentimento de, às vezes, não vou conseguir, não vou. É a nossa mente que fala isso. A gente faz Uhum, comparações com outras pessoas, a gente se acha sempre sim, inferior, eu não vou conseguir. Peraí, quem falou que eu não vou conseguir? é Ah, verdade. porque a pessoa que é negativa, ela atrai somente coisas negativas para ela. Uhum, Ela valoriza só as coisas negativas. é Não é verdade. questão de positivismo ou negativismo, mas é uma questão Uhum, de ter convicção. sim, Nós precisamos ter convicção. Você vai poder ajudar muitas pessoas com aquilo que você está estudando, é verdade. tá certo? Agora, é essa compreensão que você tem, corpo, alma e espírito, isso é fundamental para que a gente Sim, consiga vencer todas as coisas. com Porque, certeza. por exemplo, eu quero usar o que você falou para mostrar uma coisa importante. 1 Coríntios 2,16 fala assim: quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Isso é um Aleluia. privilégio para quem? Para quem é cristão. Com Nós temos certeza. a mente de Cristo. Agora, olha que interessante. Se você tem a mente de Cristo, Cristo está fisicamente na Terra hoje? Tá em Ele nós. está. Uhum. Ele, não. O Jesus está fisicamente na Terra hoje? Não, fisicamente não. Não, fisicamente não. Mas ele continua pensando na Terra. Hum, Nós temos a mente de Cristo. sim, pensa. Sim, Por meio de nós. por meio de nós. Olha que coisa profunda, É Daniele. verdade. Você imaginou que. Agora, os teus colegas que estão na sua sala não têm nem noção disso. Mesmo cristãos. Nós temos a mente de Cristo, isso é maravilhoso. É verdade. Significa que quando eu tenho a mente de Cristo, olha que maravilha. Se eu tenho a mente de Cristo, a mente de Cristo vai me levar para as vontades de Cristo e para as emoções de Cristo. Glória a Deus. Maravilhoso. Então, Coisa mais rica. você entendeu? Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer com que a minha mente esteja cheia da mente de Cristo. Isso vem por meio Uhum, do quê? Da palavra. Quanto sim. mais eu tenho o depósito da palavra dentro de mim, mais eu vou ter o pensamento de Cristo, a vontade de Cristo e a emoção de Cristo. Amém, é Então, isso é muito verdade. profundo. Eu quero citar para os irmãos também, ó, eu não sei se os irmãos têm horário para terminar aí, mas eu vou vos falar isso. 2 Coríntios 3,18 fala assim: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Estamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem. Olha que coisa interessante. Ali fala que nós estamos sendo transformados na sua própria imagem. O que é a imagem? O que é a imagem? Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Semelhança é o exterior, tá certo? Ele tem olhos, ele tem nariz, ele tem boca, nós somos iguaizinhos a Deus, exteriormente. Mas ali fala que nós estamos sendo transformados à sua imagem. O que é a imagem? É o interior. Interior.
significa que quanto mais você contempla a face do Senhor, mais a sua mente vai se tornando a mente dele. Porque ele está falando, quando fala a imagem, está se referindo à alma, à mente, vontade e emoção. Quanto mais você contempla a face, a presença de Deus, mais a sua mente, a sua vontade, a sua emoção estarão sendo saturadas da mente, vontade e emoção do Senhor. Não é maravilhoso? Maravilha, que bom. Parabéns, viu? Olha, qualquer dúvida, Muito obrigada, irmão. estou à disposição, viu? Muito obrigada mesmo. Amém, que bom. Amém. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Amém. Irmão, com respeito à positividade que o irmão falou, a palavra também fala sobre isso, né? O irmão até citou o versículo, né? Tem de bom ânimo, né? O Senhor, sempre quando acontecia alguma coisa, é o versículo, a gente brinca, né? Que é o versículo do irmão Celso, né? O irmão Celso sempre gosta de citar ele, né, irmão? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, isso é convicção, né? De ser positivo, né? Agora, uma pergunta que eu tenho para o irmão é o seguinte, a respeito do domínio próprio. Sim. Antigamente, eu tinha uma visão que o domínio próprio, ele... Como que eu vou falar para o irmão? Como que eu, assim, exteriorizar? Sim. Que ele dependia muito O irmão citou a respeito de domínio próprio também, que às vezes a gente não pode espiritualizar tudo, né? A gente também precisa às vezes o irmão precisa de um ombro, precisa de um abraço, Lógico, sim. de algo exterior, né? Um afeto, né? Sim, sim. E eu tinha uma visão de espiritualizar todas as coisas, né? O domínio próprio, então você tem que buscar o Senhor, né? Você está precisando mais de espírito, tem que buscar. Sim. E é isso também, né? Porque, que nem o irmão Sim. citou em João 15, né? Se permanecerdes em mim, Sim. e eu dareis frutos. E a gente vê que o espírito também é questão de frutos, né? Que nem nós lemos lá que tem as obras da carne e os frutos do espírito, né? Sim. Então, quando nós exercitamos o espírito, quanto mais a palavra está acrescentada dentro de nós, ela vai gerando frutos, né? E isso vai exteriorizando, né? Então, a pergunta que eu tenho para o irmão é assim, quando eu exercito o espírito, quando eu busco o Senhor, qual seria, assim, o caminho mais rápido, o caminho mais simples, vamos dizer assim, para que eu alcance esse domínio próprio? Porque, assim, eu vou dar um exemplo. Eu tenho muita dificuldade com respeito a domínio próprio, que vem lá de trás, vem de herança familiar, da italianada, sabe? Italianada. Vem do histórico. Isso, sabe? Sangue quente, sangue que ferve, pavio curto. Então, eu tenho um pouco dessa dificuldade, né? Eu queria saber, assim, do irmão, né? Assim, o irmão já citou durante a sua mensagem, mas se o irmão tiver algo a acrescentar, eu agradeceria. Sim. Vamos pensar assim, Leandro. Também. Você ser explosivo, italianado, expressa Deus? Não. Não. Nada. A questão é, você precisa determinar que você não aceita mais ser assim. Amém. Essa é uma decisão nossa. Por exemplo, quando eu atendo uma pessoa com depressão, vou te dar um exemplo que vai encaixar bem nisso. Eu, na conversa com a pessoa, eu vou levando a pessoa a entender essa questão que ela precisa comandar o pensamento dela, que a mente dela está enganando, mesmo a pessoa que não tem Deus. E aí eu pergunto assim para ela, você quer mudar a sua história? Amém. A pessoa, ela fala, eu quero. Aí eu falo assim para ela, eu vou te passar um remédio. Psicólogo não passa remédio, pai. Mas a pessoa... Aí eu falo, eu vou te passar um remédio, e esse remédio é muito caro, mas ele vai te ajudar a vencer. Não tem efeito colateral, tal. A pessoa fica meio assim, porque todo pessoa tem preconceito com remédio, né? Eu falo assim, mas eu não queria tomar remédio, tal. Eu falo, não, mas esse vai te fazer bem. Eu falo assim, mas... Aí eu falo o nome dela. Você é o seu melhor remédio. Leandro, ninguém pode mudar o seu jeito a não ser você.
Deus respeita o seu livre-arbítrio. Amém. Ele respeita. Mas você acha que ele quer que você mude ou não? Ele quer. Ele quer que você mude. Sim. E como você pode mudar? Você começar a orar todos os dias. Senhor, eu não aceito ser essa pessoa explosiva, pavio curto. Isso é coisa do velho homem. É da minha Amém. natureza humana, não é da natureza divina. Amém. Então, pouco a pouco, irmão, você não vai mudar de um dia para o outro. Não. Mas tenha certeza, se você orar com convicção todos os dias, Senhor, eu quero expressar a tua pessoa e não a minha essência do meu país. Não estou falando que você deve deixar de lado as suas origens, não. Mas as suas origens é onde você nasceu para este mundo. Mas existe uma outra origem que você nasceu para Deus. Para Deus. E essa é a origem que você precisa hoje externar. Então, Leandro, depende de você tomar decisão e de você falar o seguinte: eu não quero mais ser assim. Eu não aceito mais ser alguém que tem uma vida tão profunda e viver uma vida, às vezes, miserável. Verdade. Porque, veja só, quando você age com pavio curto, como você fica depois? É verdade. Como é que você sente depois, irmão? Quando você age com pavio curto, você fica muito mal. Verdade. Por quê? Porque você tem uma vida dentro de você que reprova isso. Então, Amém. Leandro, que bom, irmão. Olha, obrigado pela sinceridade, viu? Leandro, essa pergunta sua é muito importante. Essa sinceridade é importante porque muitas vezes nós queremos esconder quem nós somos. Não, irmão, Deus sabe. E você expor você assim é muito legal. Por quê? Você é irmão que serve aí na igreja. Vamos pensar, pô, mas o Leandro é assim? Eu não sabia que o Leandro era pavio curto. Irmão, quando nós expomos... Como é que a lepra no Velho Testamento era tratada? Só quando ela se manifestava. Enquanto estava oculta, não podia fazer nada. Então, irmão, tenha certeza, a partir de hoje, comece a orar com autoridade, com intrepidez. Amém. Senhor, eu não aceito expressar a minha nacionalidade italiana. Eu quero expressar a minha nacionalidade celestial. Amém. É verdade. Eu não sei os irmãos, eu estou falando no meu caso específico, né? Essa pandemia, ela está aflorando algumas coisas, não sei se os irmãos têm sentido isso, né? Esse isolamento, esse confinamento. O irmão falou a respeito da alma aprisionada, né? Que a gente não consegue exercitar o espírito. Mas a gente não está só com a alma aprisionada, a gente está com o corpo aprisionado também. Isso, né? O corpo e o espírito. E tudo, o espírito. Né? Porque lá, o Salmo 142, lá, irmão, fala que tira minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Significa que eu não consigo nem agradecer a Deus se eu estiver preso. Então, eu não estou preso só com a minha alma. Ela não vai presa sozinha. O corpo e o espírito vão junto. Amém. É isso Obrigado, mesmo, irmão. É isso mesmo. Amém, Leandro. Amém. Mais algum irmão aí que queira se manifestar? Irmão, não é mais uma pergunta. Eu só quero saber do irmão se eu posso, embora o irmão já se colocou à disposição, mas eu pretendo entrar em contato com o irmão. Eu queria ter comunhão com o irmão a respeito de um assunto. Sim, lógico. É só você pegar aí o meu contato com... Você tem uma caneta para anotar aí? Ou o celular? Eu tenho celular. Aí, os irmãos que quiserem mandar algum zap, alguma coisa, já está aí. 17 é a área. 9181 4879. 991. 81. Irmão, repete. 9. Repete, por favor. Aquele 9 que põe na frente, primeiro. Certo. Depois, 9181 4879.
Tá, obrigado, irmão. Valeu, pode entrar em contato, tá bom? Amém, irmão, obrigado. Amém. Queria fazer mais uma Então, pergunta. foi dado o contato aí, né? Para o... Isso. Tem uma irmã que quer fazer uma pergunta aí. O Selma aqui está querendo fazer uma pergunta aí. Ah, é a Selma? Eu ouvi uma voz assim vindo do além. Ai, Marcelino, eu ficaria a noite toda aqui. Oh, Eu Senhor. sou psicóloga, mas é um assunto que me interessa muito. E uma coisa que me tocou bastante foi quando no final você disse que cada vez que a gente chega no nosso portão, em frente à nossa casa, nós deveríamos orar, porque a Sim. gente vai lidar com as pessoas que mais amamos. Nossa, isso me tocou muito, 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 sabe? E aí é que está o problema, né? Assim, eu com o Cláudio aqui em casa, eu falo, se tem um reino aqui na Terra, é quando eu e ele estamos assim, sem interferência dos de fora, né? Mas nem sempre é assim. E por que a intimidade, muitas vezes, traz conflitos dentro de casa? Você grita mais, você fala o que não deve, né? E enquanto que para as pessoas de fora você tenta aparentar algo que não reflete, né? Que não é realidade. Sim. E isso me tocou muito. Tá, Ela isso é está muito. falando isso com relação aos filhos, viu? Ah, tá se defendendo, hein? Aqui em casa está tudo bem, mas às vezes... Ó, todos os irmãos estão rindo de você, Cláudio. Ele me expõe, não pode. Não, fica tranquilo. Ó. Não, mas isso é normal, tá? Eu tô brincando. Ó, deixa eu falar para vocês uma coisa. Nós não deveríamos achar que é normal nós tratarmos os de casa com aspereza, com palavras duras. Não pode ser normal, porque a vida da igreja, ela precisa começar na nossa casa. Se na minha casa eu não consigo viver a vida da igreja, o que eu estou vendo lá fora é uma utopia. O que eu aparento ser num local de... Tanto é que tem aquele ditado, né? Tem muitas irmãs que falam assim, eu queria mudar para o local, porque no local meu marido é tão bom, lá em casa ele é totalmente diferente. É verdade, é verdade. Tem muito irmão também que fala a mesma coisa, né? Mas nós não devemos nunca aceitar que é uma situação normal. Nós precisamos sempre pedir perdão para o outro, porque a correria da vida nos faz perder a sensibilidade e muitas vezes ela nos anestesia e nós esquecemos de abraçar as pessoas que nós amamos, de dizer para elas a importância que elas têm, discutimos por coisas que não têm valor nenhum. Então, é muito importante, às vezes os pais que têm filhos já maduros, já têm filhos casados, a gente pensa, não precisa mais, precisa. Às vezes a sua filha que apareceu com os 2 netinhos ali, né, o netinha, não sei, precisa de colo de vez em quando. Ela tem saudade do colo. Então, nós precisamos ser humanos. Quanto mais humanos nós formos, mais nós vamos manifestar a vida divina, porque o Senhor é extremamente humano. Senhor Jesus. Quando nós olhamos para as coisas que o Senhor fez, ele era extremamente humano. Ele olhava para as multidões e enxergava pessoas aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, Mateus 9,36. Mas para os discípulos era apenas uma multidão. Ele olhava diferente. Senhor Jesus. Ele é cheio de amor. Para corrigir, ele é cheio de amor. Quem teria coragem de falar com uma mulher que estava no 6º marido? Ele falou com uma mulher dessa. E ele levou luz para ela. E ela saiu dali imediatamente, deixou o cântaro dela, porque ela não precisava mais dar aquela água. E ela foi pregar para os homens. Olha que interessante. João 4 fala isso. Ela foi pregar para os homens. E muitos se converteram pela pregação dela. Então, o Senhor, ao tratar o ser humano, ele sempre tratou como ser humano. Ele sabe como é a nossa dor. Então, queridos irmãos, essa pergunta, essa colocação da Selma é muito importante. Abrace mais as pessoas da sua casa.
Não brigue com seus filhos. Quando você for corrigir, mas uma dica para os irmãos, quando você for corrigir filhos, não aponte o erro primeiro. Elogie primeiro, depois aponte o erro. Nunca corrija quando você estiver nervoso ou nervosa, porque toda correção precisa produzir educação. E quando a gente corrige sem o amor, não produz educação. Por exemplo, eu vou perguntar para o Cláudio aqui, vamos ver se o Cláudio, só para ver, uma coisa importante. Cláudio, o que você lembra da igreja em Éfeso, em Apocalipse 2? O que você lembra daquela carta que João escreveu para a igreja em Éfeso, em Apocalipse 2? Olha, a principal, né? Ela tinha bastante qualidades, mas o Senhor chamou a atenção. Mas primeiro ele falou, citou todas as qualidades, mas no final ele falou, olha, mas você tem um probleminha aí, né? Você deixou o primeiro amor. Foi isso. Cláudio, essa percepção é muito importante. Ele, antes de apontar o erro, ele colocou 8 elogios para a igreja em Éfeso. Senhor Você acha que a igreja em Éfeso ia ficar sentida com ele depois de 8 elogios? Podia falar o que ele quisesse. Então, toda vez que você for chamar a atenção de um filho, de uma filha, de um neto, elogia primeiro. Não valorize o erro. A pergunta de Deus para Adão, onde estás, é demonstrando que a pessoa é mais importante que o erro dela. E olha só, depois que ele apontou o erro para a igreja em Éfeso, tem, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor, mas lembra-te onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão vou ter que vir a ti e remover o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aí ele fez mais um elogio. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E sabe como é que ele termina a carta? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Ou seja, você falhou, mas você pode ser o vencedor. Rapaz, isso é maravilhoso, meu. Demais da conta. Entendeu? Então, isso é profundo demais. Ele não deixou de corrigir, mas ele elogiou. Quando você elogia, você abre a possibilidade de apontar o erro sem ferir a pessoa. Muito bom essa dica, hein? Muito bom. Irmão, isso aí, eu falei para professores, para pais. Os pais começam a chorar quando a gente fala isso, porque geralmente os pais eles gritam, altera a voz para educar filhos. Não educa alterar a voz, não educa gritar. Não, o que educa é o amor. Poxa. É o amor que educa. Você elogiar, você falar, olha, mesmo uma criança de 3 anos, pensa que criança de 3 anos não sabe tudo. A criança fez algo errado, precisa corrigir, chega e... Filho, olha, você é a coisa mais importante da mamãe e do papai. Mas isso que você fez me doeu o coração. E vira as costas e sai de perto. Deixa a criança pensar. Não dá 5 minutos, ela vai chegar em você e vai perguntar, está doendo ainda o coração? Aí é hora de você amenizar. Não, está doendo só um pouquinho agora, mas eu tenho certeza que você não vai fazer mais isso. Ela pode até fazer, mas você está apostando nela. Você não está deixando ela como se ela fosse um fracasso. Muitos pais vão corrigir e falar assim, você não tem jeito, aí tudo isso de novo. Isso massacra a autoestima da pessoa. Então, nós precisamos pedir para Deus dar sabedoria para nós. Como educar, como corrigir um ao outro, como ser amoroso um com o outro. Nós não podemos aceitar mais, achar que dentro de casa ter conflito é uma coisa normal. Se não, irmãos, a vida que nós temos, tão profunda, está vazando. Está saindo por algum canto. E aí o que está se manifestando é o velho homem. E outra coisa importante, irmãos, aprendamos a pedir perdão para o outro. Não tenha medo de pedir perdão para os seus filhos quando você errar. Tenha humildade, não deixe o orgulho falar mais alto. Chega para o seu filho, para a sua filha, filho, me perdoa. Falei com você de uma forma inadequada. Eu alterei a voz com você, você não merece isso. Me perdoa, eu quero ser mais seu amigo. Eu oriento muitos pais a pegar, por exemplo, o pai tem um filho adolescente, que é a fase mais difícil da vida. Pega seu filho adolescente, vai tomar um lanche com ele, só você e ele. Mas não vai como o pai, não, vai como amigo.
Tem momento que nós temos que ser pais, mas tem momento que nós temos que ser amigo. Por quê? Para um pai, o filho não vai falar tudo, mas para um amigo ele fala. Então, se você estiver ali como um pai que é rigoroso, que só corrige, que só dá bronca, esquece, ele não vai te falar nada. Ele vai encontrar um amiguinho da escola, vai falar, é isso que acontece. Fala para um amiguinho da escola, o amiguinho da escola não tem nenhuma estrutura familiar, oferece uma droga, uma maconha, eu usei isso aqui, me ajudou muito, aliviou tudo. Irmãos, nós estamos numa guerra. O tema que você escolheu, Trombeta, foi muito boa. É isso aí mesmo. Nós temos que ter essas armas. E nada vence o amor. Lá em 1 Coríntios 13 não fala, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. O amor não é um sentimento, o amor é a essência do nosso Pai, do nosso Deus maravilhoso. Você é rico demais, rapaz. Obrigada. Amém. Só para me encerrar aqui, Marcelino, Sim. eu vou ter que sair, que o pequeno já quer dormir, já está me chamando. Opa, é isso aí. E eu queria fazer um convite para o irmão, de acordo com a agenda do irmão, lógico, né? Quando o irmão puder. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui, eu que sou pai novo, assim, né? Tem a Elisângela, o Dinaldo, tem a Lu, a Luciana, tem a Elaine, tem vários irmãos que têm filhos pequenos, né? Se o irmão pudesse trazer uma palavra para nós, assim, umas instruções, umas dicas, né? O irmão já deu algumas aí, que eu já até estava cutucando a Priscila aqui, mas, assim, de acordo com a agenda do irmão, a disponibilidade irmão, do irmão, se a gente pudesse marcar um dia. Vê a data que fica bom para vocês. Amém. E me dá um toque. Aí, o que eu faço? Aí, a preferência da agenda é de vocês. Aí eu vou marcar na minha agenda aquele dia e aqui é bom para vocês. Amém. Só se tiver um compromisso meu aqui, que eu vou falar na reunião, aí, tá? Mas, do contrário, os irmãos vê certinho. Irmãos, é fundamental isso. Isso vocês podem, inclusive, se vocês quiserem, é uma forma de pregar o evangelho, convidar pais novos, que não são nem da igreja, que são contatos de vocês. Amém, é isso mesmo. Essa é a intenção também. Tem a Van Lloyd também, viu? Tem a Van Lloyd. Tem a Van Lloyd também. Percebe? Van Lloyd, mãe Eunice, tá certo? E Timóteo. E Timóteo, exatamente. Significa que é o quê? Vem de geração o negócio. O exemplo da avó serviu para a mãe e serviu para o filho. Amém. Percebe? Então, isso é fantástico. Aí nós temos vários versículos para comentar com os irmãos, essas coisas, para instruir os irmãos na parte educacional, na parte afetiva, como respeitar a opinião de um filho, por exemplo. Amém. A gente quer tratar os nossos filhos como se eles fossem adultos. E quando eles falam alguma coisa, nós cortamos eles e falamos do que nós achamos, eles têm que ficar quietos. Espera aí. E o respeito? Quando que essa pessoa vai ter voz própria? Nós estamos tolindo ele de expressar o que ele sente. Ele vai ficar tímido, ele vai ficar introvertido e vai ter um monte de problema. Tá certo? Marcelino. Então, muito bom, obrigado, irmão. Eu tô achando que é o Leandro que está com sono, viu? Não, aqui, ó, vem aqui, Tô brincando, Leandro, tô brincando. Como é que chama? É o Matias. Ô, Matias, tudo bem? Oi. Como é que você tá, Matias? Tudo bem? Eu tô bem. Que o seu cabelo tá lindo, hein, rapaz? Quem que cortou? Foi eu que cortou. Foi o papai? Pai que cortou. Dá para perceber. Matias, você é lindo, viu? Você tem irmãozinho ou irmãzinha? Não, só eu. Pede o irmãozinho pro papai. Você quer? Você tá... Eu não. Eu não quero perder o trono. Eu tenho um cachorro. Tem um cachorrinho. Cachorro? Como é que chama seu cachorro? Parede, mais de casa. Como é que chama seu cachorro? Zuma. Zuma? Eu tenho 4 aqui em casa. A Meg, a Princesa, a Lana e a Bebel.
Elas também mordem parede, mordem planta, come cadeira, faz tudo isso aí. E ele morde de folha, o Zuma. Come folha. Olha lá. Oh, é isso aí. Amém. Ó, então, Matias, vai dormir então, viu? Dorme com o Senhor te abençoe, viu, lindo? Amém. 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 Boa noite. Boa noite. Tchau, Tchau, Matias. Tchau. Boa noite. Faz o papai dormir, Matias. Senhor. Amém. Ô, Amém. Matias, faz o papai dormir, viu? Amém. Com licença, irmãos. Boa noite, tá? Fique à vontade, irmão. Amém. Boa noite, Leandro. Bom, eu acho que o tempo avançou aí, né? Mas a conversa tá boa aí, ninguém estava querendo ir embora, né? Ô, irmão, deixa eu só confessar algo aqui, rapidamente. Claro. Irmão, eu creio que no passado, né? No passado, a minha esposa, ela me falava que eu era muito coração duro e insensível, né? Que eu não me emocionava com o sofrimento das pessoas, né? Que eu não expressava minhas emoções, assim, de acordo, eu era um pouco estático, assim. Ela me falava que eu era seco, né? E, inclusive, a questão do choro, né? Que eu não, assim, se fosse uma coisa muito, muito forte, assim, algo muito forte para me fazer eu chorar. Mas quando o irmão estava falando aí das características, como que o Senhor repreendeu a igreja em Éfeso, eu confesso que eu chorei. Amém. Então, acho que é coisa do passado. A insensibilidade. É isso, meu irmão. É isso. Muito aí. bom, amém. Que bom, Messias. Amém. Amém, o Marcelino. Então, a gente agradece aí. O tempo avançou, né? Vamos Rapaz, olha como é que passou, que coisa boa. requisitá-lo novamente. O tempo avançou. O Leandro aí já deu uma dica aí para uma nova palestra para pais e filhos, né? Para pais e filhos, deve ser muito boa. A gente vai programar aí e fazer o convite, tá? Sim. Já agradecemos que você já passou o contato, amém. Se alguém quiser, eu tenho contato, mas já passou. Acho que quem quis pôde anotar o contato aí do irmão Marcelino, que está à disposição dos irmãos. Se há disposição, tem que ser irmão da vida da igreja. Olha, eu vi aí, a gente percebeu muito amor, sabe, o Marcelino? Sim. Nós somos tocados pelo amor, né? Quando a gente é tocado pelo amor, a gente chora, não tem o que... não tem jeito, Não tem o que fazer, né? Eu sou muito sentimental, sou muito chorão, viu? Qualquer coisa... Isso é bom, isso é bom. A Selma sabe disso, né? Ela sabe disso. Nossa relação aqui em casa está muito boa, graças a Deus. A gente tem algumas coisinhas para, né? Mas amém. O Senhor lógico, é só corrigir. Está conduzindo tudo aí, graças a Deus. Bom, irmão, a gente agradece a participação, a sua participação, a participação de todos. Eu gravei, nós gravamos em duas partes. A primeira foi a palestra em si e a segunda foi perguntas e respostas. Então, depois eu vou ver aí para disponibilizar. Você me manda. Bom, sim, eu vou disponibilizar para os irmãos, né, a gravação. Sim. E vou rever muitas vezes, porque eu anotei, comecei a anotar, rapaz, tá indo 3 folhas aqui. Ó, tudo de novo. Depois, você pode passar para os irmãos também. Eu tenho um canal no YouTube, que é Marcelino Silva Psicólogo. Esse canal é só para divulgar as coisas referentes à minha profissão, a palavra do Senhor, uma mescla, e no YouTube e no Instagram a mesma coisa. Então, se os irmãos quiserem acompanhar, tem vários vídeos pequenos lá sobre ansiedade, sobre depressão, sobre várias coisas. Tá? Marcelino Silva Psicólogo. Se os irmãos quiserem entrar lá e me seguir, eu vou ficar muito honrado com os irmãos de Valinhos comigo lá, tá? Amém, vamos sim. Amém. Amém. Fala aí, Luiz. Bom, amém. Vou pedir então para um irmão orar, né?
Pode orar, Luiz, aí a gente encerra. Elisângela, nem falei oi para Elisângela. Tudo bom, Elisângela? Edinaldo, beijo. Amém. Marcelino, só um item pequenininho. Sim. Eu não sou psicólogo, mas eu uso muito psique. Não sou psicólogo, mas uso muito psique. Esse que é o problema, né? Mas esse equilíbrio que a Carla estava falando, a gente encontra exatamente na definição de 1 Tessalonicenses 5:23, pois não? Sim. Porque ela fala que corpo, alma e espírito têm que estar íntegros, irrepreensíveis, inteiros. Agora, ali mostra isso. Agora, como atingir isso? O homem tripartido. O homem tripartido, exatamente. Como atingir isso? O homem tripartido, ele precisa, lógico que a liberação do espírito é importante, mas estamos falando de uma situação em que a pessoa está aprisionada, que a pessoa está com medo, a pessoa está... Você entendeu? Aqui está em harmonia, né? Nós que estamos em harmonia normal, sem alguma dificuldade, nós oramos com uma facilidade. Então, o nosso jeito de fazer tudo isso é entrar no espírito. Quando está no espírito, está tudo equilibrado. Só que uma pessoa que está aprisionada, ela não consegue orar, como diz o Salmo. Então, nós precisamos ajudar essa pessoa na parte humana, para depois ajudá-la na parte espiritual. Esse é o problema. O problema é que os irmãos querem ajudar a pessoa espiritualmente, sendo que ela precisa de uma ajuda humana. Ela precisa ser acolhida, ela precisa de um carinho, de atenção. E a gente quer pôr a Bíblia para ela, quer mostrar versículo, não vai resolver. Ela não está precisando de versículo naquele momento. Ela está precisando de um carinho, de um abraço. Sim, verdade. Compreensão, dar um ombro, né? Isso, irmão, compreensão. A pessoa que está com depressão mesmo precisa de muito afeto, muito carinho, muito amor. Valorizar o que ela faz, não pode depreciar nada, né? Senão acaba derrubando muito mais ainda. Então, com certeza. Usar a psicologia também, né? A gente, como o Leandro estava falando a respeito que a gente espiritualiza muito, tem um ponto, uma fase que a gente espiritualiza tudo. Mas tudo começa pela nossa alma, a gente faz a captação psicologicamente. A gente começa a servir o Senhor psicologicamente e vai ter que ter esse equilíbrio para poder alimentar o espírito, do espírito para a alma, né? Fazer esse equilíbrio aí maravilhoso, né? E quando a gente faz isso, espiritualiza tudo, nós massacramos quem está do nosso lado. É verdade. Esse é o problema, é que a gente maltrata as pessoas. Isso! Entendeu? Amém. Vamos orar, então. Amém. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Que privilégio. Que repouso bom. O Senhor está sendo formado em nós cada momento, cada instante, cada palestra, cada palavra. O Senhor falou para dentro de nós, falou Cristo para dentro de nós. O Senhor Jesus é especialista, Ele é um psicólogo, nosso psicólogo. Ele é tudo de todos. Muito obrigado pela vida do irmão Marcelino, nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro de fé, nosso companheiro do reino, e na perseverança em Jesus Cristo. Muito obrigado pela vida desse irmão querido. Obrigado, Senhor Jesus, pela família dele. Nós agradecemos grandemente cada irmão que pôde estar nessa palestra. A minha cunhada que veio hoje também, quero agradecer. Muito obrigado por todos os irmãos e irmãs que puderam brilhantar essa reunião. Muito obrigado, Senhor, pelo valor da tua palavra. Sua palavra é de alto nível, é excelente. Muito obrigado pela sua excelência, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Toca a trombeta aí. Amém.